Meu nome é Márcio Cotes, para aqueles que não conhecem. Eu sou um dos sócios do Cotes Advogados, um escritório pioneiro na parte de direito digital. Eu não gosto muito de usar esse termo, não acho que é um ramo autônomo do direito, mas é assim que o mercado conhece, né, as questões legais relacionadas às novas tecnologias. E o nosso objetivo aqui, na verdade, é em razão de um grupo que nós temos de discussão de questões legais relacionadas a algumas tecnologias que, num dado momento, vão ser mais disseminadas, digamos assim, com mais capilaridade dentro da sociedade e que certamente vão trazer aí alguns impactos do ponto de vista legal. O fato é que o nosso escritório, ele tem profissionais como eu, de 18 anos de atuação com o direito digital, né? Eu tive a oportunidade de me especializar, fazer cursos, por exemplo, na Universidade de Harvard em Cyber Law em 2005, por exemplo. Alguns de vocês aí talvez tinham pouca idade quando eu tive a oportunidade de fazer esse curso. E a gente vê, como já era de se esperar, uma crescente por parte dos profissionais do direito, no sentido de buscar conhecimento sobre essas novas tecnologias. Só que o fato é que o que a gente sente é que ou a gente tem profissionais extremamente qualificados no direito, mas não conhecem muito das tecnologias, ou às vezes até o inverso, né? Mas o que a gente mais encontra é muita gente aí querendo atuar no direito digital, ou até gestores jurídicos de empresas querendo efetivamente conhecer um pouco desse movimento de transformação digital nas empresas, mas falta o conhecimento mais técnico, o conhecimento mais da tecnologia, digamos assim, para que aí, então, a gente possa desmembrar para questões legais relacionadas a essas tecnologias, né? A gente teve aí algumas questões que a gente já previa, que seriam questões relevantes para o direito. Lá atrás, quando eu discutia questões legais de redes sociais como o Orkut, que nem existe mais, a gente sabia que rede social, num dado momento, ia ter a sua escala, né? Talvez a gente não imaginasse que fosse tão grande assim. Hoje a gente discute questões legais do impacto de redes sociais nas eleições de países como Estados Unidos e Brasil, mas a gente já sabia que rede social ia ser algo muito grande. A própria internet foi um tsunami para o direito. A gente brincava quando discutia o projeto da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que seria outro tsunami, e eu costumo dizer que tem ainda mais alguns tsunamis para a área do direito, como IoT, inteligência artificial e blockchain. Então, a gente sente que tem muito advogado novo aí querendo atuar na área, mas às vezes falta um pouco do conhecimento técnico. E é isso que a gente vai falar aqui. Hoje a gente vai falar de blockchain, a gente tem o privilégio de ter a Liliane aqui, né, que aceitou aí o nosso convite. Ela faz parte do Women in Blockchain Brasil, que é um grupo que faz um trabalho muito legal. E a ideia aqui, então, é falar para aqueles que são do lado mais técnico, num nível mais superficial, digamos assim. Ninguém vai discutir questões mais aprofundadas do ponto de vista técnico, mas certamente aqui para os advogados é um nível de conhecimento que dificilmente se encontraria até mesmo de forma gratuita, né? Então, para quem quer atuar na área do direito digital, é importante conhecer um pouco de tecnologia, efetivamente, para depois falar de direito digital, né? Para os que já estão mandando aqui, você está falando aí de alguns tsunamis, e alguns já estão falando assim, não, mas fala aqui do Big Bang. Big Bang, eu costumo dizer que nós vamos viver um Big Bang mais para frente, um hecatombe, que aí não é nem um tsunami, no direito, que é quando a gente estiver aí falando de computação quântica. Aí esquece tudo que a gente viu até hoje, aí tem que repensar LGPD, repensar responsabilidade civil, repensar tudo, porque aí é recomeçar tudo de novo. Bom, Liliane, era só essa introdução que eu queria fazer, para que todo mundo aqui saiba efetivamente quais são os nossos objetivos. Então, para quem é da área técnica, não cobrar demais um nível tão aprofundado, porque esse não é o objetivo, e o pessoal do direito poder aí efetivamente aproveitar um pouco do seu conhecimento, entender o que é o blockchain, entender até a aplicabilidade disso aí no direito, tá bom? A partir de agora eu vou ficar quietinho aqui,
para poder liberar mais internet aí para você e todo mundo poder te ouvir, tá bom? Antes de mais nada, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, doutor Márcio. Então, eu vou ligar rapidinho aqui. Vou ligar rapidamente a câmera para todas as pessoas aí poderem me ver e para poder também agradecer, né, ao doutor Márcio, tete a tete, apesar dessa limitação virtual. Muito obrigada mesmo pelo convite, pela confiança. É sempre um desafio, né, falar para um público de direito, que eu me lembre agora, na época das palestras presenciais, estive na FGV Direito, e nesse período de pandemia online, recentemente fiz uma aula para a escola da Procuradoria-Geral do Estado. Então, tem um pouquinho de cada uma dessas experiências aqui nessa apresentação que eu montei hoje, mas é claro, né, considerando o momento que nós estamos, e também é, virtualmente é um desafio, porque a gente não tem o retorno do público, a gente possa continuar explorando mais, pesquisando e entrando mais a fundo, né, a respeito da tecnologia, porque em uma hora, realmente, em menos de uma hora, é muito difícil a gente falar de tudo, mas eu quero usar o máximo, né, desse tempo para atualizar, para trazer vocês, assim, blockchain 2020, né? Cheguei agora, mas não quero começar lá do começo, do início, quando nós chegamos, que na verdade, quando eu cheguei já era 2016 para 2017, mas muita coisa já aconteceu nesse período. Então, esse é meu desejo nessa noite aí para ajudar todos vocês. Não vou nem tocar na parte regulatória, porque, obviamente, né, essa é uma especialidade aí de vocês. E para dar início, então, à apresentação, eu vou desligar aqui a minha câmera para a gente ter um pouquinho mais de internet disponível aqui. Então, até já. Vou desligar a câmera. Bom, rapidamente aqui, uma apresentação da minha trajetória profissional, né? A minha formação original na graduação foi Ciência da Computação, depois fiz um MBA em Gestão de Projetos, trabalhei a minha vida praticamente toda, minha vida profissional, com a mão na massa, né? Na massa de dados, fui administradora de banco de dados por bastante tempo, trabalhei com muitos projetos de integração de sistemas e atualmente sou consultora de portfólio de projetos, né, e escritório de projetos corporativos. Na área de blockchain, bom, eu iniciei junto com outras mulheres, mais especificamente uma amiga de Belo Horizonte, Delza Carvalho, nós duas, né, acho que o início de tudo, toda a rede começa com duas pessoas. Iniciamos o movimento Mini Blockchain Brasil sem saber que existiam outros movimentos também pelo mundo muito semelhantes, né? Alguns com esse mesmo nome, outros com nomes diferentes, mas com esse mesmo objetivo, visando trazer mais mulheres para a cena de blockchain, porque, no geral, né, os profissionais que se interessam por essa área vêm de áreas como mercado financeiro, tecnologia, onde a inclusão das mulheres ainda é geralmente menor que 25%, quando a gente olha mais especificamente para alguns nichos, é menos de 10%. Então, a gente ainda precisa equalizar isso aí. Eu fui membro de um grupo de estudos, acho que um dos primeiros, se não o primeiro, um grupo de estudos de blockchain do Instituto Tecnologia e Sociedade, né? E também, recentemente, tive uma passagem rápida pela Fundação SEAD, então pude participar desse grupo de trabalho de agentes de inovação do governo. E sempre, né,
preciso mencionar, também sou Guild Master da Campus Party Brasil, acho que quem tem crianças em casa deve conhecer esse evento, né, que é uma experiência tecnológica, do mundo de inovação, une jovens geeks e traz muito esse espírito de comunidade que é típico, né, dos geeks, enfim, pessoal aí ligado à tecnologia. Aqui algumas passagens rápidas, né? Nossas, muitos aqui são eventos da própria Campus Party, mas alguns também do mercado cripto, e Social Good Brasil também, que sempre nos acolheu desde 2017, 2018. Mais recentemente, nós entendemos que aquilo que nós vínhamos fazendo tinha muito alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós acompanhamos também o trabalho do GT, o Grupo de Trabalho da Agenda 2030, e também daqui para frente, né, acho que a gente vai falar muito mais sobre isso, porque estamos assim num momento, digamos, um pouco complexo, né, e a gente precisa divulgar um pouco mais os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ainda mais com essa urgência agora da pandemia. Nosso trabalho, ele é praticamente voluntário até o momento, né? E com essa iniciativa, né, que é o Democratizando Blockchain, nós conseguimos impactar mais de 4.000 pessoas já presencialmente, né? Online a gente não consegue muito medir esses números, mas tem várias instituições aí que nos conheceram e que vocês também podem depois trocar ideias e validar aqui um pouco do nosso conteúdo de hoje. Bom, não dá para falar de blockchain sem passar por Bitcoin, obviamente. Então, eu vou fazer um breve histórico antes de entrar nos aspectos, né, da tecnologia em si, blockchain e DLT, né, que são as tecnologias de livre-razão distribuído. E quando a gente fala de blockchain, pensando em quem está chegando agora, não dá para deixar de falar de ecossistemas, né? O blockchain não é uma tecnologia, digamos, que você consegue implementar sem pensar no todo, né? Então, esse espírito de comunidade, essa cultura de ecossistema, ela precisa ser muito forte para que a integração aconteça e a gente realmente consiga ver mudanças efetivas da tecnologia impactando a sociedade. Então, assim, um breve histórico, acho que todo mundo deve lembrar, né, da crise financeira mundial de 2008, coincidência ou não. O Bitcoin, ele, entre aspas, vingou, assim, em 2009, logo após desse período onde realmente houve na questão da confiança nas instituições financeiras, né? Imaginem vocês, talvez os mais jovens não devem se lembrar, mas o Lehman Brothers acho que foi o caso mais vivo aqui na memória, né? 158 anos de existência, 25 mil colaboradores, às vezes a gente acha que a tradição ela não pode ser abalada. E mais o quarto maior banco de investimento dos Estados Unidos, de uma hora para outra, acabou desaparecendo. Então, para acelerar um pouquinho mais aqui, eu fiz um apanhado geral do que é o Bitcoin. Não dá para falar de Bitcoin sem falar no peer-to-peer, né? Que é essa relação mais pessoa a pessoa, ou ponto a ponto, enfim, nó para nó, sempre de 2 para 2, né? E aí, o white paper do Bitcoin foi assinado por esse Satoshi Nakamoto, que não é esse senhor simpático aqui do lado esquerdo da tela, mas sim, provavelmente, um grupo, né, de matemáticos, programadores, especialistas em criptografia, que, obviamente, né, para não se identificar, usaram esse codinome Satoshi Nakamoto para descrever um peer-to-peer electronic cash system. Né? Imaginem que naquela época não podia se imaginar
uma instituição, uma organização financeira sem um ente como terceira parte, né? Geralmente nós precisamos dessas instituições para a gente confiar. Então, aqui a gente tem uma tecnologia que, entre aspas, substitui uma instituição. Quem desejar fazer aí uma maratona de Netflix no fim de semana, tem esses 2 documentários, né, que contam bastante sobre essa trajetória. O Banking on Bitcoin, eu acho que é o que conta melhor esse início. E também tem esse Deep Web, que acho que eu não me recordo se é apenas um dos episódios dessa série documental, que mostra a história desse empreendedor que acabou criando uma plataforma, né, onde acabou servindo como um mercado livre de drogas. Enfim, ele foi posteriormente condenado à prisão perpétua, mas ficou assim ilustrado que naquele ambiente a tecnologia funcionava para pessoas, para membros ali de uma rede que não confiavam, né, entre si. Então, num lugar onde ninguém confia em ninguém, a tecnologia se mostrou robusta, né, funcionou. Então, a ideia era que, se funciona num lugar onde ninguém confia, ninguém vai funcionar em qualquer outro ambiente. Opa. Só fazer um complemento rápido aí Esse no que você manifesto está falando, Liliane. Só para Claro. acrescentar, é interessante isso que você está falando, porque o nosso escritório foi o primeiro escritório no Brasil a aceitar Bitcoin como forma de pagamento, né? Eu até coloquei um link aqui nos Que comentários. interessante. A gente saiu uma matéria no Valor Econômico quando a gente anunciou que ia receber Bitcoin como forma de pagamento, mas a gente disse que primeiro precisava consultar a OAB, que o nosso mercado é um mercado regulado, né? E aí depois, quando saiu a resposta da OAB, o Valor Econômico fez outra matéria dizendo que era possível, né? Na verdade, a resposta da OAB ela foi uma resposta um pouco evasiva, né? Porque lá nós temos um tribunal de ética, como grande parte das profissões reguladas, e o Tribunal de Ética disse que se não é ilegal o Bitcoin, então seria possível, né? Então, assim, ele não entrou no mérito do Bitcoin, mas acabou dizendo que se não tivesse nenhuma ilegalidade no Bitcoin, a gente sabe que não existe, pelo menos no Brasil, né? Tem alguns outros países que proíbem, como a França passa a ser um problema, né, quando a gente fala de criptomoeda, mas no Brasil não. Então, isso seria só para ilustrar esse momento que você está colocando aí, de falar de Bitcoin, de criptomoeda, e já trazer um pouquinho aqui para o lado, para o nosso dia a dia jurídico aí, era mais para ilustrar. Obrigada, doutor Márcio. O senhor lembra que ano foi que o escritório passou a aceitar os bitcoins? Deixa eu ver aqui, que eu acabei de postar a matéria, aí eu tenho que ver a matéria de quando é. Do 2015. Então realmente foi 5 anos atrás. Foi escritório pioneiro, né? Pelo menos foi o que a matéria chega a comentar, uma das matérias, e de fato na época a gente procurou, até porque a gente queria saber se era legal ou não receber, e não tinha essa posição, e aí a gente foi buscar esse posicionamento da OAB. E naquela época eu acho que gerava muita dúvida. Bom, ainda gera, né? Muita dúvida, até porque a grande população acaba tendo contato com esse nome bitcoins, geralmente através de notícias de golpes, né, pela televisão, né, pela mídia, pela grande mídia, assim como ocorreu com ransomware, né, há uns 2 anos atrás. Muita gente ouviu falar de Bitcoin a primeira vez nessa ocasião, e recentemente com a engenharia social, né, que aconteceu em contas do Twitter de grandes empreendedores de tecnologia. Então, tudo isso assim, para falar que realmente a tecnologia em si, ela, se não olhar para as questões regulatórias, a tecnologia pode tudo, né? Mas eu acho que precisa haver, sim, esse equilíbrio, e ao longo aqui da apresentação, espero deixar um pouco de lado
esse ponto que geralmente é levantado, né, mas que nunca foi nosso foco, a não ser realmente só contar o histórico, né, e esse aspecto da tecnologia puramente, assim, digamos. E essa capa de 1993, ela inclusive remete para profissionais agora que estão se especializando na parte de privacidade e proteção de dados, né? Esse ano de 1993 também foi marcante por conta do manifesto Cypherpunk. Então, também são profissionais da criptografia, que, né, tem essa coisa da liberdade correndo nas veias, enfim. E nós estamos, o quê? 27 anos depois do manifesto Cypherpunk discutindo as mesmas questões fundamentais, né? Então, são ativistas que pensavam, né, como seria a vida em sociedade na era eletrônica, né? Então, são rebeldes com uma causa, a sua privacidade. Não vou me aprofundar muito na questão, isso foi só uma lembrança aqui, mas em 2015 marcou essa capa da The Economist, The Trust Machine, e foi a primeira vez que eu acho que se falou realmente de blockchain como nós falamos hoje, né? E aí a gente sempre acompanhou essa pesquisa da consultoria Edelman, chama-se Edelman Trust Barometer, essa pesquisa há 20 anos, né? Eles fazem essa pesquisa anual, e nesse período aqui que eu destaco, de 2015 para frente, a confiança realmente que já estava em declínio, né, ela começa a entrar numa derrocada. Enfim, em 2017, quando nós iniciávamos o movimento Blockchain, Women Blockchain Brasil, a gente falava muito e esmiuçava um pouco mais essa pesquisa, que mostrava que a confiança estava em crise nas organizações em geral, no mundo todo, né? Mas no Brasil, principalmente, elas estavam um pouquinho pior em relação a outros países. Não vou trazer muitos números para não me alongar, mas depois de 2017 realmente vieram, né, essas novidades em relação às fake news, enfim. E em 2019 houve uma pequena melhora no resultado global da pesquisa, que mostrou que as pessoas estavam tentando confiar novamente nas pessoas ou nas organizações ligadas ao ambiente de trabalho delas, né? Porque normalmente é o lugar onde nós passamos, né, a maior parte do tempo. Mas agora, em 2020, de novo, a confiança sofreu aí um baque, né? E acho que no Brasil a gente está sentindo bastante isso, acompanhando as notícias. 2017, essa edição também, acho que muitos aqui devem ter lido com bastante atenção, que fala realmente que dados valem realmente mais do que petróleo, é o recurso mais valioso que nós temos hoje. Em 2018, essa edição da MIT Technology Review foi dedicada especialmente, né, à blockchain. A gente estava vivendo em 2018 o auge do hype, né? Então essa capa me remete muito ao que a gente estava tentando encontrar nessa interseção dos quadrantes de hype e hope, né? O futuro estava ali, né? Então até mesmo na nossa comunidade, a gente vê que muitas pessoas que nesse período do hype estavam bastante ativas, hoje já nem estão mais no meio, no mercado. Então, eu acho que muita coisa também já mudou e ficaram aqueles que realmente acreditam e que se especializaram e vêm também contribuindo para que a comunidade fique ainda mais robusta. Esse é o ciclo do hype de tecnologias emergentes, né? Da Gartner, é muito famosa. E aqui a gente pode ver que em agosto, né, de 2018, então 2 anos atrás, o blockchain estava descendo essa curva, né, do ciclo do hype, entrando naquela fase de desilusão, e aí depois vem
as fases que antecedem o que eles chamam de platô, né, de produtividade ou adoção de uma nova tecnologia. Esse é o estudo, o resultado, né, do primeiro grupo de estudo que eu participei, de blockchain do ITS Rio, então tem aí o link para vocês também poderem fazer um download e ler com mais calma. Tem bastante conteúdo técnico, detalhado, mas não especificamente para um perfil de público de tecnologia, né, mas para um público geral, e contém assim um material mais aprofundado do que eu vou trazer aqui. Mas eu achei interessante, para poder falar da parte, entre aspas, técnica, né, para nós que somos cientistas computacionais, se a gente pudesse desenhar estruturas de dados, né, seriam como essa primeira, né, que é a árvore de Merkle, né, tem a raiz de Merkle, enfim, cada nó que sai dela são os nossos filhos, enfim. E aí, blockchain, na sua tradução literal, se fala muito que é uma corrente de blocos ou uma cadeia de blocos, né? Porque ela fica encadeada uma na outra, o que garante a sua segurança. Então, existe no blockchain Bitcoin o bloco Gênesis, né? O bloco zero, que foi onde tudo começou, e esse bloco ele tem um código hash que é único, né? Baseado nas transações que estão ali registradas. E ela, por que ela é a raiz, né? Porque a partir desse hash, todos os blocos subsequentes, todos os blocos que vieram depois, eles geraram novos hashes, ou seja, novos códigos, onde o código do bloco zero, de alguma forma, ele também está ali amarrado. Então, por que ele é tão seguro? Né? Porque eu não consigo quebrar no meio, né, uma cadeia de blocos, sem saber qual é aquela que gerou toda essa corrente. E quando a gente fala de blockchain, também existe, não é uma tecnologia, mas do ponto de vista da ciência, né, da computação, são várias tecnologias ou várias ideias-chave que foram combinadas e que, de alguma forma, viabilizaram a blockchain. Então, aqui tem uma cronologia, os nomes também, né, de cada uma dessas, entre aspas, ideias-chave. E aqui eu vou deixar alguns links, se não me engano também vocês vão encontrar lá no estudo, para aqueles que desejarem entrar um pouco mais na parte técnica, ou para quem já está se especializando em smart contracts, enfim, eu sei que já tem um público de advogados aprendendo a programar, e eu acho isso fantástico, então vou deixar aqui essas referências, porém eu não vou me aprofundar tanto agora na parte técnica, porque a experiência nos mostrou que para falar de blockchain, não adiantava falar de blockchain como se eu estivesse falando para mim. Então, nós acabamos entendendo que, pelo fato da tecnologia ser invisível, essa abstração, né, pensar nessas estruturas de dados era um pouco complexo. E eu conhecia um projeto de um coletivo de designers franceses para sustentabilidade que havia pensado num objeto. Eu não sei se aqui o público já ouviu falar, mas ele é famoso. Aqui no Brasil apelidaram de blocktubo. Então, nós desenvolvemos um método, sei lá, não sei se é o nome mais adequado, mas nós fazemos uma dinâmica em torno do blocktubo, que tem um storytelling, mas nós sempre adaptamos esse storytelling para o público que nos convida ou que nos contrata para fazer esses workshops. E ali a gente consegue entender qual o momento da cultura de inovação, né, da empresa ou dos profissionais daquele grupo, para então introduzir os conceitos
básicos de blockchain, que, né, sem passar por toda aquela parte técnica e maçante, a gente, numa brincadeira, né, com o BlockTubo, depois eu posso mostrar para vocês, que ele está aqui comigo, a gente precisa que, no primeiro contato, as pessoas, os profissionais, não esqueçam desses conceitos básicos, que é uma tecnologia distribuída, imutável, rastreável, transparente e que conta com criptografia. Então, é como se esse tubão transparente, né, desse a volta no planeta, como vocês podem ver, atravessando aí todas as fronteiras transnacionais, e aí em torno desse grande tubo transparente, as pessoas, cada uma com uma chave, né, uma chave própria, uma chave privada e uma chave pública, conseguem abrir e fechar esse tubo para que se atinja um consenso. Então, o projeto original é esse, que vocês podem ver à esquerda, né, do Collectif Ban. Tem o link também para quem tiver curiosidade em conhecer o projeto em francês. E nossa adaptação aqui no Brasil também consta lá no site do coletivo. E aí, né, todo o storytelling gira em torno de uma situação muito, inclusive agora, né, na pandemia, acho que é bem peculiar, porque quem vai lavar a louça hoje, né? Então, quem tem criança em casa e quiser até reproduzir um BlockTube em casa para ir trabalhando esses conceitos de blockchain é bem interessante. E a partir desse storytelling nós adaptamos, enfim, e já rodamos ele com várias organizações. Quando a gente fala que ele é distribuído, a gente se refere mais a essa figura aqui, a terceira, né, figura. Esses são os diagramas de Paul-Baran, né, os diagramas de rede de Paul-Baran, e é claro que não é que um é melhor que o outro, enfim, para chegar no ideal distribuído, é claro que a gente passa pelo descentralizado, e no mundo de blockchain, acho que se todo mundo já leu algum artigo, é muito comum essa palavra descentralizado, né? Mas quando falamos de blockchain, nós estamos nos referindo mais a essa arquitetura, né? Então, às vezes se usa concomitantemente a palavra descentralizado, querendo simbolizar essa arquitetura distribuída. Então, essa sempre é uma observação que nós fazemos. E, além daquele slide, esse eu sempre coloco também, porque foram os dois mais fotografados em todas as nossas apresentações até hoje, que fala um pouco de como é essa transição, né, de cultura de inovação dentro das organizações, por mais que a gente adote jargões, né, de colaboração, de ecossistema, desse mundo de inovação, a gente sabe que no dia a dia nós estamos sempre ali nos deparando com valores daquela cultura tradicional, né, tentando implementar algo mais aberto, mais distribuído, mais colaborativo. Então, aqui é uma boa referência do professor Otto Scharmer, do MIT, que nos faz sempre refletir ao longo dessa jornada de inovação. E como disse Andreas Antonopoulos, que é um cientista da computação muito famoso também, que fala muito sobre a criptoeconomia, Bitcoin não foi a invenção, né? Ela só foi a primeira aplicação dessa grande invenção, que na verdade foi blockchain. Então, se a gente pudesse comparar com o mundo que a gente conhece das startups, né, com esses várias palavras-chave, a gente poderia dizer que Bitcoin validou, né, seria um MVP que validou, então, essa tecnologia que é a blockchain. E aí, entrando um pouco mais nesses aspectos da tecnologia, até agora nós, né,
eu pessoalmente acredito que é um grupo de pessoas que estão ali naquele documentário Banking on Bitcoin, mas eu também preciso sempre falar desse menino, né? Porque ele praticamente era um menino quando criou essa blockchain do Ethereum, e esse menino Vitalik, né? Vitalik Buterin, falou que enquanto a maioria das tecnologias tendem a automatizar trabalhadores nas pontas com tarefas servis, né? Tarefas repetitivas, blockchains automatizam o centro. Então, na época, ele tinha 17 ou 19 anos. Ele ainda é super jovem, mas eu acho que ele tinha realmente menos de 20 anos quando entendeu isso. Ele escrevia para blogs de Bitcoin, recebia em Bitcoin, mas ele achava aquilo muito pouco. Por que não, da mesma arquitetura, né, distribuída, pensar como seriam as empresas do futuro, né? As organizações do futuro. E foi assim que Vitalik, então, criou a fundação Ethereum, né, a blockchain do Ethereum, que eu gostaria de ter tido essa ideia, mas não tive. Enfim, então aqui é possível criar essas aplicações, né, imparáveis, né, unstoppable applications, seriam as aplicações, as dApps, né, não são os aplicativos que a gente está acostumado hoje, mas são os aplicativos distribuídos, e através dos famosos smart contracts, enfim, e que tem muito, né, da esperança, do desejo de ver as grandes DAOs, né, funcionando realmente em cima dessa plataforma blockchain Ethereum, que ela é para múltiplas aplicações. Então, para facilitar aqui, né, a gente tem essas classificações. Blockchains ou tecnologia de livre-razão distribuída, elas podem ser para uma aplicação única, como o Bitcoin, ou para múltiplas aplicações, como o Ethereum do Vitalik Buterin. Não vou entrar muito em detalhes das outras opções, mas aqui a gente tem, por exemplo, quando as redes não são públicas, né, elas são redes privadas ou redes permissionadas, com poucos participantes, enfim, então a gente tem aqui alguns exemplos. Por exemplo, esse R3 Corda, ele já não está tão posicionado aqui numa aplicação única, hoje eu acho que é possível sim criar para múltiplas aplicações, mas como toda tecnologia, né, ela vai evoluindo. E eu queria destacar esse que eu deixei em roxo, que é o Quorum, que é se a gente pudesse resumir, seria uma versão corporativa do Ethereum. Então, para quem busca se profissionalizar na área, né, aprender a programar mesmo para blockchain, escrever smart contracts, uma recomendação, talvez, para que a curva de aprendizado, né, não precise ser repetida várias vezes. Eu acho que quando você aprende a desenvolver para Ethereum, você pode facilmente desenvolver também para Quorum. E naquele mesmo estudo, né, do ITS Rio, eu queria destacar aqui um fluxograma que vai ajudar muita gente e vai, claro, ajudar a ganhar tempo, né, o tempo que nós no início perdíamos muito, refletindo sobre que tipo de aplicação eu vou desenvolver com blockchain, né? Uma blockchain pública, uma blockchain permissionada, uma blockchain de uma única aplicação ou de múltiplas aplicações, né? Como a gente viu no slide anterior. Então, respondendo essas perguntas básicas aqui, né, a gente consegue chegar numa resposta. Então, isso aqui vai economizar muito tempo aí das pessoas que utilizarem esse estudo. E, na sequência, aí tem esse Canva para desenhar essas soluções de aplicações utilizando blockchain. Quando a gente fala, né, de aplicações blockchain, naturalmente estamos falando aqui mais de Web 3.0,
diferente da nossa web atual, mais de conhecimento público, que envolvem grandes empresas tech como do navegador Chrome, armazenamento como Dropbox, Drive, Skype, enfim, para cada aplicação dessa da Web 2.0 já existem projetos, existem experiências com as DEPs, que são os aplicativos distribuídos, né? Comparando um pouco com Bitcoin, seria um navegador onde todos fazem parte dessa rede, não uma única empresa, né, que domina o navegador. Então, eu utilizo esse navegador Brave e recomendo que a minha experiência quando eu utilizo esse navegador, ela é muito mais justa. Eu sinto uma relação justa, né, de navegador com consumidor, assim. Não é, você não se sente tão explorado por cookies ou, enfim, por publicidade indesejada. Ainda não consigo utilizar só ele, né? Então eu alterno outros navegadores, mas eu recomendo. E aí ele te devolve, né, em tokens da plataforma, pelo tempo que você navegou, pela publicidade que você concordou em ver. Então, é uma relação mais transparente. E eu, particularmente, desejo muito que esse seja o futuro, não só dos navegadores, mas de todos os outros aplicativos. Bom, a Viva, ela é a vice-presidente de pesquisa na Gartner, né? E ela, com base no relatório, isso relatório de 2019, antes da pandemia, porém, ela disse que até 2023 as plataformas blockchain elas serão escaláveis, interoperáveis e suportarão, né, a portabilidade dos smart contracts, até porque o grande desafio dessa tecnologia é a interoperabilidade e a escalabilidade, né, mas de forma que possa garantir as transações privadas confiáveis, né, e com confidencialidade dos dados. Então, aquele exemplo que eu dei da tecnologia do Quorum, ele também permite isso. Você pode ter tanto em ambiente aberto quanto privado ou permissionado, né? Porque às vezes você precisa ter um ambiente híbrido, né? Então, eu acho que o caminho também é esse. Então, o mainstream, né, da blockchain, da Web 3.0, antes da pandemia, né, digamos assim, foi previsto, entre aspas, para 2023. Acho que agora acelerou um pouco mais isso aí. Esse é um gráfico do ciclo do hype, muito parecido com aquele anterior, mas esse não é de várias tecnologias emergentes. Ele é de tecnologias ligadas à blockchain especificamente. Mas quando a gente fala de blockchain, né, a gente tem vários desafios. Tem a falta de mão de obra, né? Tem a questão da escalabilidade, da interoperabilidade, tudo isso porque a gente precisa pensar em ecossistemas quando a gente pensa em blockchain. Então, eu queria trazer aqui o primeiro mapeamento do ecossistema brasileiro, que foi feito pelo time do Blockchain Lab, do BNDES, que teve um primeiro case, né, um primeiro estudo de caso desenvolvido internamente, que se chama BNDES Token. E assim, foi uma felicidade para nós, porque o primeiro mapeamento é o mais difícil, né? Quando você não tem referências. Então, ele nasceu praticamente colaborativamente e algumas profissionais, né, do BNDES e outras da nossa comunidade também ajudaram a fazer esse levantamento e a ter esse primeiro mapeamento. Aqui tem vários estudos de caso, né, de setores diferentes aqui que todo mundo já deve ter ouvido falar ou lido a respeito, onde blockchain faz muito sentido, né, ser utilizado como transparência de gastos, identidade digital, cartórios, enfim, né? Isso acho que todo mundo já deve ter
lido, né, ou visto por aí. As oportunidades com blockchain eu acho que não mudaram muito, mas provavelmente devem ter se acelerado nessas áreas, né? Então, eu particularmente acho que supply chain é uma área que realmente você pode já implementar blockchain com resultado um pouco mais rápido. Claro que agora tem um complicador, né, com o Covid-19, mas essas oportunidades eu acho que elas ainda continuam muito vivas e constam também no mapeamento que saiu no ano seguinte, ou seja, foi em dezembro de 2019. Os desafios em relação à tecnologia continuam praticamente os mesmos, mas alguma coisa mudou nesse período, né, nesses meses. E eu queria trazer aqui esse decreto de abril de 2020, que coloca aqui como meta implementar pelo menos 9 conjuntos de dados por meio de soluções de blockchain da administração pública federal até 2022. Então, acho que isso também é algo que ajuda a acelerar a adoção da tecnologia, mas não dá para fazer isso sem pensar realmente em ecossistema, né? Então, quando a gente vê notícias como esse do e-notariado, eu não sei afirmar se eles vão utilizar blockchain ou se eles já estão utilizando. Creio eu que ainda não, mas é importante ter essa, digamos, essa integração, né, para que a gente não perca também uma oportunidade de criar um sistema confiável, né, um sistema bastante robusto. E também tem um projeto de lei que tem esse projeto de lei que propõe o registro de imóveis, de pessoas, empresas, enfim, em blockchain também. Liliane, só para ilustrar, durante a pandemia, algumas procurações foram feitas utilizando blockchain, tá? Procurações públicas. Então, alguns cartórios aqui de São Paulo já estão adotando aí de uma forma experimental, digamos assim. Apesar de dar validade, ainda não estão utilizando em escala, mas já estão utilizando. Muito bom. E aí, para ilustrar, é sempre bom a gente ter um exemplo de fora, né? Que esteja já nesse caminho de sucesso. E a Espanha tem sido lembrada agora com frequência por ter conseguido, ou por estarem conseguindo pavimentar essa infraestrutura, né, da blockchain. Então, existe um ecossistema nacional na Espanha sobre a qual não só grandes empresas, mas o governo também, todos estão muito engajados, trabalhando em conjunto para desenvolver esse ecossistema nacional. Claro que a Espanha, né, se a gente comparar com as dimensões continentais do Brasil, é um pouquinho diferente, mas para América Latina e Caribe também já existe essa iniciativa, a LACChain, que inclusive a Alastria, né, da Espanha também colabora, e que tem como o BID Lab, né, um laboratório de inovação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, à frente de todos esses players. E, se não me engano, o site da LACChain entrou no ar recentemente, então vocês podem também procurar lacchain.net. Não deu tempo de atualizar aqui na apresentação, mas todos esses players, eles são muito importantes também, porque desde o início, né, que a gente tem acompanhado o desenvolvimento da tecnologia, muitos players sumiram, né? Mas digamos que esses são os que amadureceram e que estão aí contribuindo com a tecnologia. Então, eu terminaria essa apresentação com essa senhorinha simpática aqui, que é a Margaret Mead, com esse pensamento para esse momento, né? Nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo, porque de fato foi sempre assim que o mundo mudou. E eu acho que ecossistema depende
das pessoas que estão, né, nas diferentes organizações. E ela é uma antropóloga que fez parte do primeiro grupo de pesquisadores que definiu as bases da cibernética, né? Imaginando como seria esse mundo que nós estamos vivendo hoje. Ela não é muito lembrada, né? Nem como antropóloga e menos ainda por ter feito parte desse grupo de pesquisadores da cibernética, mas coincidência ou não, agora, nesse tempo de pandemia, ela foi lembrada pela Forbes, que recuperou aqui um episódio da vida acadêmica dela, onde um aluno perguntou o que ela considerava como antropóloga, sendo o primeiro sinal de civilização. E ela deu uma resposta muito diferente do que outros antropólogos costumam dar, né? Às vezes falam a invenção de algum objeto de caça ou de sobrevivência, e ela respondeu, diferentemente, ela respondeu que ela considerava, sendo esse sinal de civilização, um fêmur cicatrizado de, não sei precisar quantos mil anos, mas de quantos mil anos. Mas ela explicou, né? Porque no reino animal, entre predador e presa, geralmente quando você quebra uma perna, você fatalmente não tem a chance de se salvar. E aquele fêmur fraturado provava que alguém parou para ajudar um outro para alguém, né? E aí, nesse sentido, eu queria trazer para esse público da ABINC um case de uma startup do Rio Grande do Sul, que faz parte da nossa comunidade, e que tem esse botão do bem, e que combina blockchain com a internet das coisas para ajudar a salvar pessoas em situações de emergência, que eu acho que durante a pandemia também muitos idosos estão, né, sozinhos em casa, vendo muito pouco seus filhos, enfim. Então, esses números por si só, eles, né, já dizem muito, a população que mais sofre quedas, e às vezes o tempo, né, de você socorrer uma pessoa pode ajudar ela a não ficar restrita nos seus movimentos posteriormente. Esse botão do bem nasceu não de uma situação como essa, mas de uma necessidade parecida de uma senhora em um episódio de Alzheimer, né, que também a ajudou. E agora também, nesse tempo de pandemia, nós, como Women Blockchain, não poderíamos deixar, né, de falar sobre o aumento da violência doméstica aqui no Brasil também, e que tem ajudado muitas mulheres a criarem uma rede de apoio preventiva, digamos assim, né? A gente ouve muito falar sobre violência doméstica como efeito. Aqui a gente tem a possibilidade de atuar um pouquinho antes, né? Dentro dos ciclos de violência. Então, eu deixo também aqui um convite para quem não conhece esse site. É um projeto ligado ao Instituto Maria da Penha. Relógios da Violência, ali traz números, dados oficiais, dados reais, bastante chocantes de tudo que a gente está falando, mas eu não vou entrar nos números, vou finalizar minha apresentação com um vídeo, né, demonstrativo desse botão do bem. Rapidinho, então eu vou colocar. Tudo bem? Aqui. Eu sou a Cauane e vim aqui contar para vocês uma super novidade, que é o nosso botão do bem, o Bob. O Bob é um botão do bem, que tem o tamanho de 2 moedas de R$1. Você pode guardar ele em qualquer lugar, bolsa, pochete, bolso, e ele serve como um pedido de socorro ou de ajuda. Ele tem um botãozinho aqui do lado de SOS, que se eu pressionar ele por 3 segundos, ele dispara mensagens automáticas para os contatos que eu já cadastrei na plataforma do Bob quando ele chegou. Eu cadastrei o contato de uma amiga minha e vou apertar aqui para vocês verem como é que funciona. Pressionei pelos 3 segundos e em menos de 10 segundos ela recebeu a mensagem.
A mensagem que eu cadastrei foi de Help Me, e aí eu vou clicar no link do mapa e aparece exatamente até o edifício onde eu tô. A localização é muito precisa. E o que é mais legal é que eu posso estar no meio... Ela só vai receber a mensagem do Help Me, ela não sabe o que está acontecendo comigo. Eu posso estar no meio de um assédio, posso estar no meio de um assalto, posso ter me machucado, enfim. Ela pode me ligar para o Bob. Ele não toca, ele não vibra, ele não faz sinal algum, não precisa ter sinal de internet e ela vai conseguir ouvir tudo que está acontecendo comigo em tempo real também. As mensagens são disparadas de 3 em 3 minutos. Gostaria só ressaltar um ponto importante para aqueles que entraram um pouquinho depois, logo do início. O objetivo aqui foi justamente apresentar, principalmente para os profissionais da área do direito, o que é o blockchain. Né? A gente sente aí uma demanda muito forte por parte dos profissionais do direito, no sentido de entrar na parte tecnológica, mas, de fato, a gente sente que falta, às vezes, um background um pouquinho mais consistente na parte tecnológica, antes da gente falar propriamente dos aspectos legais. Né? Então, a ideia aqui foi trazer a Liliane para falar um pouquinho de blockchain, e a gente pode discutir as aplicabilidades. Oi, Liliane, está nos ouvindo? Oi, doutor Márcio, agora o áudio está normalizando. Então, tá bom, estamos estabilizando. Eu estava relembrando, pessoal, que a ideia era justamente essa, né? Fazer um apanhado geral aqui do que é o blockchain e discutir rapidamente quais são as suas aplicabilidades, para que os advogados comecem a entender quais e ter alguns insights das consequências legais da tecnologia, né? Só para a gente começar a juntar as duas coisas, Liliane, no direito nós temos uma máxima: dei-me os fatos que lhe darei o direito. Portanto, o direito ele não nasce antes do fato social, daquilo que a gente está tentando entender qual é a consequência legal. Então, dentro dessa sociedade que cada vez mais é tão dependente de novas tecnologias, como passou a ser dependente de rede social, como eu estava comentando, quando lá em 2005 eu fui fazer especialização, por exemplo, em Harvard, naquela época, os meus pares da área do direito quase que tiravam um sarro da minha cara e de outros advogados quando a gente falava de questões legais de rede social. Hoje a gente está discutindo no Fantástico qual é o impacto de uma rede social na eleição, como aconteceu com o problema do Cambridge Analytica, né? Então, o direito, ele vive muito disso, né? E o direito, quando a gente fala de tecnologia, ele já começa a antever as consequências legais de uma tecnologia que ainda não tem uma escala muito grande, mas que eu acho que, assim como redes sociais, assim como a própria internet, blockchain é uma questão de tempo, né? Eu queria saber de você, Liliane, quais são as aplicabilidades? Por exemplo, seria possível usar blockchain para a gente controlar, por exemplo, uma cadeia de transferência de direitos autorais, por exemplo, um autor como Roberto Carlos de músicas, para quem ele deu autorização, em que condições, isso seria possível ser controlado por meio de blockchain? Liliane? Será que voltou meu áudio? Voltou sim, estamos te ouvindo. Então tá bom. É possível sim, inclusive acho que já existiram estudos, casos de uso, né? Não especificamente, talvez, como o Roberto Carlos, com o exemplo que você acha que deu aí no final, mas para obras de arte. Então, acho que seria o mesmo objetivo, né? E olhando pelo ponto de vista da tecnologia, eu acho que o que entra aí é a questão dessa procedência, né? Da rastreabilidade, que é intrínseco dessa tecnologia. Até recentemente teve um caso um pouco polêmico aí nas notícias, que acho que falava sobre isso, né? Sobre a veracidade de uma obra, né? De um artista que era até então anônimo, enfim. Eu acho que, olhando pelo ponto de vista da tecnologia, tudo é possível, né? Mas cada vez mais, assim, a gente tem observado e acompanhado que as relações
dos players, né, que implementam essa tecnologia, que operacionalizam, também tem uma grande parcela assim, de sucesso ou de não sucesso desses projetos. E o interessante é que nós já estamos constatando, digamos assim, uma procura de certas empresas, às vezes, as startups, que procuram os escritórios para entender quais são as consequências legais daquilo que se pretende fazer, mas a gente já tem também advogados que propõem o blockchain como solução para problemas jurídicos, né? Então, isso para mim já é um segundo estágio, né? Quando você tem outras áreas entendendo que o blockchain ele é meio, né? Porque ele nasce como uma finalidade, né? O pessoal da área de tecnologia tem o blockchain num primeiro momento como a finalidade. A finalidade é fazer o blockchain funcionar, né? Então, como você estava bem explicando, precisamos ainda de algumas coisas para que isso tenha escalabilidade. Então, ele passa quase a ser a finalidade em si. Depois que você tem isso já disseminado, outras áreas acabam se apoderando da ferramenta, porque ele passa a ser meio para resolver outros problemas. E aí é que o negócio começa a ficar até mais interessante, né? E eu já tenho visto profissionais da área do direito encontrar soluções, volto a repetir, para problemas legais dentro do próprio blockchain, como essa que você colocou, como é que eu vou controlar a questão de direitos autorais de uma obra de arte, que é até mais difícil, às vezes, você registrar, né? E aí a solução ela pode ser justamente o uso do blockchain para se resolver essa questão, né? Como também tem problemas que o blockchain, não ele por si só, mas pela característica que ele tem, problemas que ele pode, jurídicos, que ele pode causar se não utilizados de forma adequada. Por exemplo, ele até por ter essa questão de ter a característica de você efetivamente não conseguir apagar, né, você ter efetivamente o rastro, porque isso é uma característica dele, ele pode ser bom para alguns aspectos legais, mas ruins para outros, né? Quando a gente fala, por exemplo, da questão de alguns direitos previstos, né, já que estamos falando de Brasil, na LGPD, e a gente quer apagar, né? E aí a gente teria problemas com isso, né? Então, isso é interessante. Como deve acontecer com a própria engenharia, com a própria medicina, com a própria administração de processos produtivos, o blockchain ele vai passar a ser soluções para várias áreas, né? E aí é que eu acho interessante a gente justamente falar para o pessoal de direito o que é o blockchain, quais são as suas características, para que os advogados não só pensem nas consequências legais, mas pensem no blockchain como solução para alguns problemas, né? Você teria o Dr. Ricardo Azevedo, que até é membro do nosso escritório, um abraço, Ricardo, está colocando aqui uma questão, smart contract, pode ser uma solução para os problemas de chargeback no e-commerce. Verdade, eu não sei se você conhece, Liliane, mas chargeback é um problema que o e-commerce vive, porque quando você faz uma compra não presencial com cartão de crédito, você não coloca senha, né? E essa compra não presencial, por contrato, ela pode ser rechaçada, digamos assim, pelo verdadeiro titular do cartão. E quem fica com prejuízo é o e-commerce, é o lojista, né? E aí a proposta do Dr. Ricardo seria talvez pensar aqui em smart contract, né? Usando o blockchain para resolver esse problema do chargeback, quer dizer, resolver o problema da compra do cartão de crédito não presencial. Você acha que isso seria possível? Nesse caso, eu enxergo como o primeiro desafio a questão da identidade, né? Então, acho que primeiro teria que resolver a questão da identidade com blockchain, para você garantir que aquela pessoa é aquela pessoa. Mas, de novo, né, a gente está falando de um mercado altamente maduro, né, de meios de pagamento, então, utilizar blockchain híbrida, né, ou blockchain permissionada para gerenciar esses registros, depende muito da cooperação, né, desses players, porque, evidentemente, não seria uma solução viável para ser adotada por apenas um único competidor, né? Certamente, assim então, como a gente já tem os meios de pagamento instantâneo, que é o Pix, né? Exato. E até ouvindo o Dr. Márcio comentando agora
um pouco anteriormente sobre como o blockchain já está sendo proposto e utilizado para resolver, né, questões ligadas realmente ao meio jurídico, me ocorreu aqui, eu não lembro se durante a apresentação eu comentei, creio que não, mas o projeto PEER também utiliza blockchain para integrar, né, informações de entidades reguladoras, como CVM, SUSEP, com o Banco Central. Então, quando cases, né, de sucesso assim, mais estruturais provam que a tecnologia realmente é robusta, aí eu acho que vem uma reação em cadeia realmente de outros setores, né, econômicos também e startups, enfim, também passarem a incorporar a blockchain no desenvolvimento das suas soluções, porque é como se a gente pensasse hoje onde é que os bancos de dados tradicionais estão falhando, né? Por quê? Que um exemplo que, né, não é nenhum exemplo específico, mas a gente até pouco tempo atrás lia algumas matérias falando sobre registros que eram apagados em bancos de dados de, né, empresas envolvidas em escândalos. Então, esse é um tipo de aplicação que, né, para transparência, devia ser blockchain adotado quase que como padrão, né? Certamente. Eu já começo a imaginar aqui outras questões relacionadas a associações civis, sindicatos, sociedade anônima, enfim, que a gente precisa guardar efetivamente um histórico grande do ponto de vista de decisões colegiadas que são tomadas, né? Sim. Então, certamente, também seria outra aplicabilidade aí. Você pode falar um pouquinho, rapidamente, o que é o Smart Contract, ou o que são? Ah, sim, eu acho que eu não detalhei, né? Smart Contracts não são contratos inteligentes, né? Como o nome pode dar a entender. São códigos de computador, né? São programas, realmente. Mas ele tem essa característica peculiar que outros, né, em outros tempos a gente não via dele ser auto-executável. Então, uma vez que você coloca na rede blockchain de produção aquele código, ele se torna um código autônomo, né? Então, para quem já trabalhou com desenvolvimento de sistema e às vezes na correria, né, no calor das mudanças que vem sempre de fora para dentro, tem muitas atualizações, né, de código. Ah, tá com erro aqui, atualiza e sobe o código. Então, aqui já o ambiente começa a mudar um pouco. Né? Então, talvez por esse aspecto, tenha um pouco mais de, não sei se resistência ou não é uma migração tão fácil para quem já desenvolve numa outra linguagem, né, passar a desenvolver em blockchain, até porque também tem a questão da arquitetura, né, de blockchain, para você também, diferente de você programar em ambientes mais tradicionais, com chamadas, né, cliente-servidor, uma chamada unidirecional, mas aqui você vai precisar fazer parte de uma rede e validar essas transações com algoritmos de consenso, né, que eu acho que eu não comentei muito, mas a tecnologia ela tem essa característica. Quando a gente conta com essa possibilidade de tirar esses entes intermediadores, alguma coisa precisa substituir isso, né? Então, a tecnologia ela pode aplicar N tipos, né, de algoritmos de consenso para que a rede, né, para que a tecnologia em si, ela substitua esse papel. Perfeito. Bom, a Maria está colocando aqui, em uma assinatura de contrato, como é possível ter a certeza que a outra parte envolvida no contrato é válida e não é uma fraude? Hoje a assinatura digital garante essa identificação e tem a legislação que embasa esse processo. No blockchain, ainda não temos uma legislação. Como será a validade legal para contratos assinados com essa tecnologia?
Bom, como a pergunta é uma pergunta mais jurídica, a resposta, eu acho, Maria, seria uma resposta clássica de direito, né? Quando a gente fala de contrato, primeiro a gente precisa entender que se aquele contrato é um contrato formal ou não, né? Contrato formal são aqueles contratos que precisam seguir uma formalidade para que seja um ato jurídico perfeito. E aí eu não vou explicar o que é um ato jurídico perfeito, porque o nome já diz, né? Ele é um ato jurídico perfeito, ele é inquestionável, ele seguiu todas as regras. Então, tem alguns negócios jurídicos que eles precisam ser feitos por este tipo de contrato formal, ele tem uma formalidade. Então, por exemplo, você vai comprar um imóvel, você tem que seguir uma formalidade, ele para poder ser registrado na matrícula do imóvel, ele tem que ser feito por uma escritura pública. Então, ele é um contrato formal. Os outros contratos que não são contratos formais, são instrumentos particulares, você não tem uma forma pré-existente, e aquilo que a gente chama de oblato, ou a comprovação de que aquilo foi aceito, ela pode se dar por várias formas, até de forma verbal. Então, por isso que o mero opt-in nas compras no e-commerce, eles são válidos, porque ali você consegue comprovar que alguém de fato seguiu com aquela compra, porque tinha vontade, efetivamente, de assinar aquele, entre aspas, contrato de compra e venda. Então, a questão de validade legal para contratos assinados com essa tecnologia, o mero fato de você comprovar a vontade, né, ou a expressão da vontade, seja ela por um ato praticado, seja por uma assinatura com uma caneta, seja porque clicou num box e seguiu com uma compra, seja porque verbalmente disse aceito, essa comprovação, quando não é um contrato formal, ela é válida de várias formas. E do ponto de vista tecnológico, é só você comprovar efetivamente que você seguiu com aquela expressão de vontade, ou no sentido de expressar a sua vontade de contratar. Tá bom? Entramos numa questão mais legal aqui, espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. Mas... no mundo ideal... desculpa interromper. Não, pois não. No mundo ideal, acho que o desejo de todos é que nós tivéssemos as cláusulas, né, de contratos já codificadas, né, dentro desses... Aí sim seriam os smart contracts, né? Eu acho que quando o Vitalik Buterin envisionou essa realidade, ele pensou isso, né? Mas existem inúmeros desafios como sociedade mesmo, para que a gente chegue nisso, né? Eu acho que tem algumas relações jurídicas que você tem algumas cláusulas padrões, né? Principalmente esses contratos mais formais, né? Que você tem ali algumas né, estipulações quase que prévias. E também é muito utilizado cláusula padrão no direito internacional com foco em comércio internacional. A própria Organização Mundial do Comércio, ela sugere cláusulas padrões que você utiliza em contratos do comércio internacional. Então, eu acho que também pode-se pensar na aplicação de blockchain para esses contratos, por exemplo. Né? É que a gente vai conversando aqui, 1000 ideias vão surgindo de aplicabilidade do blockchain. Achei essa ideia fantástica de resolver o problema do chargeback, que é um problema que a gente tem que enfrentar com uma certa frequência, com fraudes de cartão de crédito. Aí né, apresentar os desafios para profissionais como a Liliane, junto aí com outros profissionais de outras áreas, para se tentar resolver algumas questões que se apresentam, ou para otimizar coisas, melhorar, ou para resolver problemas, né? Eu acho que a tecnologia, ela no fundo, ou vem para melhorar algo, ou para resolver algum problema, né? E é disso que a gente gosta, são desses desafios. Como advogados de tecnologia, a gente também gosta desse desafio. A gente está também a toda hora inovando as teses jurídicas por causa das inovações que vocês trazem. Então, é por isso que eu achei importante trazer aqui e começar essa série que a gente está começando com blockchain, a próxima vai ser inteligência artificial, depois a gente vai falar de IoT, de novo, para abrir um pouquinho mais a cabeça dos profissionais do direito,
E também trazer um pouco mais de conhecimento técnico, né? A gente está vendo muito advogado que se intitula de tecnologia sem conhecer minimamente a tecnologia. Isso também preocupa um pouco. Então, Liliane, muito obrigado. Acho que atingimos o nosso objetivo aqui. A gente fica muito agradecido. Certamente a gente vai se encontrar aí nos projetos e nas coisas que vão ocorrer. Eu lembro, por exemplo, que há 5 anos e meio atrás, nós fizemos um evento com uma profissional chamada doutora Juliana, e a gente estava discutindo há 5 anos atrás o anteprojeto da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou seja, não era nenhum projeto de lei, era o anteprojeto de lei, e hoje a gente vê uma massa imensa de profissionais aí discutindo o LGPD. Hoje a gente está fazendo aqui nosso evento, lá na frente, quando todo mundo estiver falando de blockchain, a gente vai lembrar do dia de hoje, que um dia a gente conversou sobre blockchain, direito, e dali talvez a gente tenha despertado em alguns dos profissionais aqui o desejo de se aproximar um pouco mais dessa tecnologia e entender os impactos legais e as soluções que o blockchain pode trazer para o universo jurídico. Então, muito obrigado, a gente fica à sua disposição, Liliane. Muito obrigada, viu, doutor Márcio, toda a audiência. As pessoas também que estão aí no backstage, né, que possibilitaram a transmissão. Uhum. Obrigada pela confiança também. É um desafio para nós, né, que somos de tecnologia, falar para públicos cada vez mais diversos, porque acho que tecnologia, em geral, né, novas tecnologias e programação, acho que vai ser para todo mundo. Então, é o novo falar inglês, né? Acho que agora todo mundo... Estou vendo alguns feedbacks aqui, fico feliz, porque nesse ambiente virtual a gente fica um pouco sem sentir o retorno, né? Não Fica tranquila, Liliane, porque se eu te mostrar o meu WhatsApp aqui, o que tem de elogios, você vai ficar bem tranquila. Ah, que bom. Espero ter contribuído de alguma forma. É difícil resumir todos esses anos, né, em tão poucos minutos, mas eu quis dar realmente uma visão de quem está chegando agora, né, e olhando para frente. Então, a gente está num outro momento de blockchain, isso eu posso garantir, né, a todos vocês. Não estamos mais naquele momento de insegurança, será que a tecnologia vai pegar ou não vai? Enfim, tem muita coisa já no caminho do amadurecimento, e se a gente também olhar a questão da inovação como um todo, da inovação aberta, né? Ela está em toda parte agora. E se a gente olhasse há 5 anos atrás, quase não ouvimos falar de Open Banking, por exemplo, né? Então, se a gente pega essa referência e olha 5 anos para frente, eu acredito que até 2025, realmente, blockchain vai estar aí na carta de seleção de tecnologias que a gente vai não selecionar, mas que vai fazer parte daquela caixa de ferramentas, né, para implementar sistemas. E até hoje, eu sempre trabalhei com banco de dados, sempre via essas questões que estamos tanto agora discutindo, né, como a proteção de dados pessoais, enfim, mas tem outras questões que a tecnologia não conseguiu resolver nesses 27 anos depois do manifesto Cypherpunk, né? Então, tem muitas coisas que acho que aos poucos, por aprendizado mesmo, a sociedade vai ter que aprender a reescrever os códigos, né? E tem muita coisa que o pessoal, às vezes, acha que é novo, e a gente já discutiu numa outra oportunidade, há 5, 10, 15 anos atrás, e simplesmente não era o momento. Talvez a gente tivesse muito visionário, né? E aí, quando a coisa engata, o pessoal acha que aquilo aconteceu naquele momento. Na verdade, isso vem sendo amadurecido há 10 anos, há 5 anos, há 15 anos atrás, né? Eu costumo brincar com o pessoal, né, que a partir do... Eu estou chutando ano que vem, talvez daqui 2 anos, quando tiver todo mundo ali comendo uma pizza e um transferindo via mensagem o dinheiro, né, da vaquinha para pagar a pizza por meio de uma mera mensagem, todo mundo vai achar que aquilo nasceu ali do nada, sendo que a gente vem discutindo pagamento instantâneo já há uns 5 anos,
né? Como eu falei, a gente recebe Bitcoin como forma de pagamento desde 2015, mas sempre vai ter alguém achando que agora que o negócio surgiu, né? Por isso que eu acho que vale a pena a gente também ajudar do nosso lado aqui jurídico, pensar também nas soluções legais, porque também a nossa área jurídica, às vezes, quando ela não entende, ela tem uma tendência a dizer que não pode. E isso é um problema, né? Nós temos que ser, às vezes, facilitadores e não o chato da história. Então, acho que vale a pena trazer a comunidade jurídica para entender antes de começar a criar problemas legais, porque, afinal de contas, a gente vive num estado de direito, e se o pessoal do direito não estiver de acordo, a coisa não anda, né? Afinal de contas, eu costumo brincar lá nas aulas do MBA da FIA, que no final das contas, quem manda é o homem e a mulher de capa preta, né? É o juiz, é a juíza que vai aplicar a lei. Então, esse pessoal precisa entender o que a gente está fazendo também, para que não seja um entrave, né? Sim, sim, precisamos muito continuar confiando nessas instituições. Legal, muito obrigado, gente, uma ótima noite para todo mundo, espero que tenham aproveitado e até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.